Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e vou ajudar vocês a resolver exercícios modelo ENAD, do próprio ENAD e alguns que nós vamos criar simulando esses tipos de modelo de exercícios. Na verdade, provavelmente vocês vão receber orientações de exercícios típicos de concurso também. Acho bastante interessante. Bom, o vídeo de hoje trata da lógica de predicados. Então nós vamos ver sobre quantificadores existenciais e universais. Temas envolvendo a lógica, tá certo? Bom, eu espero que vocês achem esse tema bastante interessante. Vamos resolver então um exercício ENAD desta natureza, beleza? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen, da Faculdades Integradas Campos Sales. O tema deste vídeo se refere à lógica matemática, um exercício muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. Caiu no ENAD em 2014, a questão 14. Ele trata de quantificadores existenciais e universais. Você fala, nossa, o que é isso? Então nós vamos ver aqui um pouco da lógica de predicados, tudo bem? Então vamos lá? Bom, como você pode ver, esse exercício tem 3 itens em que ele pergunta, é correto que se afirma apenas em 1, 2, apenas em 3? Então você tem que dizer qual desses 3 itens está correto. Então, é importante a gente saber, que a gente vai ter que entender se o item 1, 2 e 3, ou os 3 estão corretos, ou apenas um, enfim. Esse tema envolve a lógica matemática e lógica de predicados, a chamada lógica de predicados. Bom, mas você vai falar assim para mim, mas o que é isso, professor? Então nós vamos ver que é bem fácil, tá? Então, seja o universo U, na verdade, ele chama de conjunto universo apenas formado por 4 números, 10, 20, 30 e 40. Podia chamar de conjunto A, conjunto B, enfim. De um conjunto sempre representado por uma letra maiúscula, Então ele chamou de conjunto U, formado pelos números 10, 20, 30 e 40. Então é um conjunto finito de números, tá? Conjunto U. E tem o conjunto dos números naturais, que todo mundo conhece lá da 5ª série, Que eu vou escrever aqui para você quem são conjuntos naturais, também representado por uma letra maiúscula, double N, então ele é 0, 1, 2, 3 e vai embora até infinito, Muito bem. Então nós temos o conjunto formado por 4 números, que ele chama de U, e o conjunto N, formado por infinitos números. Muito bem. Com base no conhecimento sobre lógica de predicados, avalie as afirmações a seguir, 1, 2 e 3. Aí você vai falar, meu Deus do céu, o que é esse lógica de predicados? Olha só como é simples. Na verdade, a matemática pegou emprestado da gramática, do português. Tá? Olha só, lógica de predicados. Você está vendo aí, no item 1, por exemplo, qualquer que seja x pertencente a n, Nós vamos dizer que x pertence a n, o símbolo do pertence, não pertence, lembra? Então, quando você fala que x pertence a n, que x está dentro do n, por exemplo, 2 pertence a n. Então, dizer que x pertence a n, aí é que entra, vou explicar para você o que vem a ser lógica de predicados. Tá? Por que predicado? Quando eu falo x pertence a n, eu estou, na verdade, dizendo que x é um número natural, certo? Então, se x pertence aos naturais, ele é um número natural. Então, ele não é raiz de 2. Ele não é 0,1. Então, ele é um número natural. Então, ele é um inteiro, 0, 1, 2, 3, inteiro positivo. Muito bem. Quando eu falo x é um número natural, quer dizer x pertence aos naturais. Então, eu estou passando da matemática, x pertence aos naturais, para uma espécie de gramática, vamos dizer assim. Agora, vamos para a gramática. Se x é um número natural, quem é o sujeito? Lembra disso? É o x. Ele é x. X é. E um número natural é o quê? Predicado. Então, nós temos o sujeito, x, e o predicado, um número natural. Aí você fala, e o é? O é o verbo de ligação. Então, existe a ligação. Então, daí é que surge, tá? Isso aqui é apenas
esse x pertence aos naturais é apenas para dar uma ideia para você o que vem a ser a lógica, da onde vem esse nome lógica de predicados, porque você está tratando esse x pertence aos naturais como se você estivesse trabalhando com sujeito e predicado. Tá certo? Então, y pertence a u, y pertence aos naturais. Isso quer dizer uma espécie, tratando a matemática como se fosse aquela relação sujeito-predicado. Tá? Muito embora não entre o nome sujeito, né? A gente fala apenas lógica de predicados. Então, eu espero ter dado uma ideia para você de onde vem esse nome. Tá? Por conta dessas relações pertence, né? Significa que ele é, né, daquele conjunto, está inserido naquele conjunto. Muito bem. Agora, nós temos os quantificadores que aparecem nos itens 1, 2 e 3. Quantificadores universais. Né? Por exemplo, esse A virado de cabeça para baixo é chamado de para todo, ou qualquer que seja. Então, se tiver um símbolo desse do lado de um X, você vai dizer para todo X, qualquer que seja X. São duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Qualquer que seja X, independente, né? Qualquer que seja ele, né? Esse x será maior que 10, sei lá, qualquer coisa assim. Então, a gente trabalha muito com esse quantificador universal. Agora nós temos os quantificadores existenciais, como por exemplo, existem outros, mas eu vou falar apenas esse, né? Nesse exercício. Então, existe um y, existe um x. Tá? Então, para todo x, existe um y. Então, esse quantificador é chamado de quantificador existencial. Muito bem. Nós temos nesse problema duas variáveis x e y. Então, nós vamos fazer uma tabela para cada item, tá? Para o item 1, para o item 2 e para o item 3. Beleza? Então, eu vou dar uns cortes aí para poder não ficar muito grande a tela. Muito bem. Eu cortei o item 2 e 3, né? Nós vamos avaliar agora se o item 1 está certo ou errado. Então, a gente tem o conjunto U, formado por 10, 20, 30, 40, o conjunto dos naturais, que são infinitos e começa no zero, e temos também essa afirmação. Qualquer que seja x pertencente aos naturais, né, que pertence aos naturais, existe um y que pertence a u. De tal maneira, né, tal que x menor que y, ela é válida. Será que essa afirmação é certa? Será que é válida mesmo? Ou será que é inválida? Se realmente for válida, a gente vai dizer que o item 1 está correto. Se ela não for válida, se essa afirmação não for válida, de acordo com a lógica, a gente vai dizer que esse item aí está incorreto. Tá? Então vamos ver se ela é válida ou não. Tá? Muito bem, então eu já escrevi aí, eu falei para você que ia ter que escrever para cada item essa tabelinha, tá? E a gente vai ter que preencher a tabelinha e com isso a gente vai poder decidir se essa afirmação 1 é válida ou não, tá? Então, quem são as variáveis x e y? Quais são os quantificadores, né, universal ou existencial, que aparece do lado de cada variável dessa? Dá uma olhada do lado do x, tem o quantificador universal, né, para todo ou qualquer que seja, que é esse aqui. E do lado do y, você tem o existencial. Existe um y. Então, isso poderia ser trocado. Eu posso fazer um outro exercício em que, do lado do A virado de cabeça para baixo, aí do para todo, está o y e não o x. Mas no meu caso, eu tenho que colocar o quantificador universal na mesma linha do x. Tá? Por conta do item 1. Tá? Muito bem. Agora, qual é a desigualdade? X menor que y. Então, o x é menor. Eu ponho menor. Mas o y é maior que x. Porque se você é maior que eu, eu sou menor que você. Tá? Então, se x é menor que y, o y é maior que x. Então, o x é menor, mas o y é maior. Tá? Então, tanto faz falar x menor que y ou y maior que x. Tranquilo? Agora, qual é a decisão? O quantificador para todo, né? Ou qualquer que seja, também é outra maneira de falar, ele tem a propriedade de trocar o sinal da desigualdade. Então, o x ele não vai ser menor, ele vai ser, por conta desse quantificador, a gente vai considerar o maior x. Tá? Muito bem. E o existencial ele mantém. Tá? O quantificador existencial ele mantém a desigualdade. Então vai ser maior y, continua maior y. Agora a gente vai olhar para os conjuntos que o problema nos forneceu. Então, quando a gente tem maior x, quem é o maior x? Se o x está dentro dos conjuntos dos naturais, x pertence a n, né? Qual é o maior número dentro do conjunto dos naturais? Quem é o maior x? É o infinito, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Quem é o maior? Infinito. Não tem o conjunto dos naturais, ele não tem fim. Então, o maior número a gente chama de infinito e representa assim por esse 8 deitado. Tudo bem? E o maior y? Né? O x
como está aí na afirmação 1, né? Nesta primeira afirmação aqui, deixa eu dar um destaque aqui, nesta primeira aqui, tá? Ele fala que o x pertence ao u. Então, quem é o maior? O y pertence ao u. Quem é o maior y? É o 40, né? Por isso que eu coloquei 40 aqui. Tranquilo? Então, você vê que é só preencher na tabela e definir qual é a decisão. Tranquilo? Então, vamos lá para a desigualdade. Nós temos que x é menor que y, mas a gente já tem a decisão. Vamos jogar a decisão aqui embaixo, tá? O x, ele é infinito. Então, ele é menor que 40. Esta é infinito menor que 40. Agora, infinito é menor que 40? Não, né? Infinito é um número muito grande. Se esse 40 fosse 40 milhões, mesmo assim, o infinito seria maior. Tá? Então, a afirmação 1, afirmativa 1, ela é inválida. E ele pôs que é válida. Nós descobrimos que não, que ela é inválida. Logo, esta afirmação aqui, ela está errada, tá certo, gente? Então, nós temos que não esquecer, porque eu vou passar para outros slides, nós não vamos esquecer que a 1 é errada. Tá? A 1 é errada, a afirmação 1 é errada. Tranquilo? Então, nós vamos agora para a afirmação 2, para um outro slide, com essa mesma tabelinha, pegando os quantificadores, as variáveis, etc, etc. Vamos lá? Muito bem, aqui eu já estou na afirmativa, né, 2. Tá? Qualquer que seja x pertencente a n, existe um y pertencente a n. Então, agora não tem mais o u aí aparecendo na nossa parada. Está relacionando números naturais com números naturais. Então, o quantificador continua os mesmos. Para o x é o quantificador universal, para o y é o existencial. As desigualdades são essas. Quer dizer, se y é menor que x, o y é menor. E o x é maior que y. Pela mesma razão, né? Se x é maior que y é menor que x. Então, os sinais, né, são esses, tá? O x é maior, porque o y é menor. Agora, o quantificador universal troca, né? Então, nós temos que pegar o quê? Se nós tínhamos a desigualdade maior, eu tenho que pegar o menor x, porque o quantificador universal ele tem a propriedade de inverter a desigualdade. Tá? Então, eu tenho que pegar o menor x. E para o y, eu mantenho menor y. Então, o x e o y, os dois são menores do conjunto que eles estão. O x está no conjunto n. X pertence... Eu estou olhando a afirmação 2, hein, gente? O x pertence ao n. Tá? Então, quem é o menor número? O menor número, ele é... Nós estamos trabalhando com n, né, conjuntos naturais. O menor número é o 0. Então, tanto um quanto o outro, os dois estão no n. Tanto o y quanto o x. Portanto, olha que legal. Eu pego a desigualdade do item 2, y menor que x. Mas os dois são 0. 0 é menor que 0. 0 é menor que 0? É óbvio que também não. A afirmação 2, a afirmativa 2, ela é inválida. Não vamos esquecer que a 1 também era inválida, hein? Então a 2 é inválida. Nós vamos agora para o outro slide e vamos analisar a última e o problema morreu. Beleza? Bom, como você pode ver, essa aqui é um pouquinho mais extensa, mas é o mesmo jeito de trabalhar, tá? Nós temos duas variáveis, os dois quantificadores permanecem os mesmos. Presta bem atenção, gente. Na verdade, poderia trocar, né? Poderia colocar o quantificador existencial, universal para o x, tanto faz, né? Depende do que ele escreveu lá. Como ele está colocando sempre, qualquer que seja x, existe um y, eu tenho que manter esses quantificadores, tá certo? Agora vamos para a desigualdade. X é maior que y, então x é maior. Eu vou colocar na desigualdade o maior para o x e o menor para o y, tá certo? Porque se x é maior que y, y menor que x. Então vamos lá, qual é a decisão? De novo, o quantificador universal troca a desigualdade. Então nós temos de maior, ele passa a ser menor x e o existencial mantém-se. Então, menor y. Agora, que conjunto que eles estão? Os dois, na afirmativa 3, né, na afirmação 3, os dois estão pertencentes ao conjunto U, que vai de 10 até 40. Quem é o menor x? O menor é o 10. E para o y também, porque os dois estão no U. Tá? Então, agora eu escrevo a desigualdade. Você vê que o problema não mudou, ele mantém a mesma linha de questão. Né? Quem é o x e quem é o y? Os dois são menores, então 10 é maior que 10. 10 é maior que 10? Na verdade, ela é inválida, certo? Porque 10 é igual a 10. Agora,
x igual a 10 é um contra-exemplo, né? Se o exemplo de inválido é x maior que 10, né? O de x igual a 10 seria um contra-exemplo. Então, você tem que essa afirmação 3, isso que é o resultado mais importante, né? Que a afirmação 3 ela é inválida, porque 10 não é maior que 10, 10 é igual a 10. Então, mas na verdade ele fala que é inválida. Então, o fato dele dizer que está errado, né, que está inválido, ele está dizendo uma coisa like, ele está dizendo uma coisa ok, certa. Né? Então, somente a afirmativa 3 que está correta, portanto, a resposta é a letra B. Espero que vocês tenham gostado, é um exercício muito bacana de lógica. É apenas uma parte, a lógica envolve um estudo imenso. Nós trabalhamos com a lógica de predicados. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Eu vou pedir para você fazer um resumo desta aula, tá certo? Anotar os pontos que julgarem interessantes e a gente se vê no próximo vídeo.